Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, eu quero te convidar a fechar teus olhos e orar junto comigo. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom, ó Pai, mais uma vez estarmos aqui te buscando. Nós louvamos o Espírito Santo porque nós cremos pela fé, que foi Ele que nos conduziu para essa ocasião. Tantas coisas estão acontecendo na nossa vida. E mesmo assim, nós separamos esses minutinhos para estar na Tua presença. Perdoa os nossos pecados. Nos ensina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é Cristo ama você. Olha que declaração maravilhosa. Por essa declaração, a gente já vai ter um dia totalmente diferente. Mas antes disso, antes de sairmos para as nossas atividades, olha comigo o texto bíblico. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 João, carta de 1 João, o apóstolo do amor, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1, que diz assim, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha que coisa interessante. Eu confesso que quando eu li esse verso eu fiquei um pouco na dúvida, porque é como se fosse um jogo de palavras. Mas calma, fica comigo até o fim que eu vou te explicar bem direitinho, tá bom? Primeira coisa que a meditação trouxe para mim e para você refletirmos é o seguinte: você não pode dar aquilo que você não tem. A meditação fez a introdução contando a história de um professor que precisou fazer um revalida. Sabe o que é isso? É constatar, fazer um exame para verificar se de fato você domina aquele assunto a qual você diz ser autoridade. E aí ele disse, olha, a melhor forma para eu ser avaliado e passar nessa avaliação é eu me preparar. Como eu estou um pouco desatualizado, eu vou contratar um professor da área para poder me ajudar nesse processo de atualização da informação. E a história conta que ele queria passar no exame para ser professor de física e ele chamou um professor de química. Dizem por aí que os melhores professores de física são os de química. Mas sabe, a história conta de maneira bem cômica que esse professor de química era um completo trapalhão. Ele causou uma péssima impressão. E ele, quando finalizou ali os seus ensinamentos, disse, olha, os professores verdadeiros de física são aqueles que são organizados, aqueles que são bem jeitosos com as suas coisas. Ele falou exatamente aquilo que ele não tinha. Davi, o que é que tem a ver essa história com a meditação, com o tema de hoje, Cristo ama você? Eu vou lhe dizer. A maneira pela qual Deus convida a mim e a você para fazer parte do povo dele é para que eu e você possamos dar testemunho a respeito de quem é Cristo. Antes dele subir aos céus, ele comissionou os seus discípulos e tornou cada um deles apóstolos, enviando eles para testemunhar a respeito de Jesus. Jesus disse, olha, idem, façam discípulos, falem tudo aquilo que vocês viram, tudo aquilo que vocês testemunharam, sejam os cristãos. E nos dias de hoje, eu sempre costumo declarar o seguinte, que ser cristão não é fácil. Ser cristão é difícil. É, Davi, mas é tão tranquilo ser cristão? Não, calma. Fica comigo e entende bem o que eu estou dizendo. Ser cristão de verdade. Ser cristão de verdade é difícil. E eu vou lhe dizer por quê. Como você pode falar para outra pessoa que Cristo ama essa pessoa, se você que se autodenomina cristão não demonstra amor para com o próximo? Imagine um empresário que tem muitos funcionários e ali ele é um patrão ruim, um patrão opressor, um patrão que coloca duros fardos sobre aqueles que estão abaixo dele. E ele se autodenomina cristão. E no momento oportuno chega para esses funcionários falando sobre o amor de Cristo. Qual a imagem que ele vai passar a respeito desse Cristo? Uma imagem péssima, não é mesmo? Como eu e você
iremos cumprir a missão dada por Deus a cada um de nós, de testemunharmos, de sermos testemunhas vivas a respeito daquilo que Deus fez por cada um de nós, se nós não vivermos essa mensagem? Uma mensagem apenas falada e não vivida não tem poder, não tem autoridade. E por isso eu declaro que os dias a qual nós estamos vivendo, nós precisamos e sentimos a ausência de verdadeiros cristãos. Cristãos que não apenas falam de Cristo, mas que vivem o verdadeiro Cristo. Eu quero encerrar esse momento apelando para você e também um apelo para mim. É preciso falar de Cristo, mas mais ainda, é preciso viver o Cristo. Como o texto bem falou de João, aquele que ama, aquele que reconhece que Jesus é o Cristo prometido, aquele que veio para nos salvar, é nascido de Deus. E aquele que é nascido de Deus, olha essa declaração, aquele que é nascido de Deus ama ao próximo, demonstra as características de Cristo para as outras pessoas. Que eu e você possamos falar sim, que Cristo ama a todos, mas da maneira correta, demonstrando na vida prática. Chegamos ao fim do nosso momento com Deus e hoje foi maravilhoso. Que Papai do Céu te abençoe no dia de hoje e que reserve ricas bênçãos para você, tá bom? Quer demonstrar o amor de Cristo para outras pessoas? Faça isso de maneira prática. E aí, eles vão de fato constatar que você é um verdadeiro cristão. Até a próxima. Tchau, tchau.